ler Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que veio ao nosso encontro. O Senhor vem buscar aquele que estava perdido. O Senhor veio me buscar, o Senhor veio buscar a cada um dos meus irmãos, e nós fomos achados pelo Senhor. E agora, Senhor, nós queremos adorá-lo, viver para glorificar o teu nome. E agora, especificamente, Senhor, ao expor a Escritura e aprender sobre este movimento do Senhor vir ao nosso encontro, eu clamo, Deus, para que o Senhor fale conosco e que sejamos tocados pela tua palavra, pela ação do Santo Espírito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. É interessante nós refletirmos e pensarmos sobre os relacionamentos, especialmente na época em que nós vivemos. As coisas são muito rápidas, muito instantâneas, muito de momento. Nós temos aí pessoas que viralizam na internet por uma trend que fizeram, por um vídeo que realizaram, por uma frase, e a pessoa fica famosa. E daqui a pouco vai embora. Você esquece dessa pessoa. Parece que essa tem sido uma marca. As coisas passarem rápido. Nós queremos coisas imediatas. Vídeos, se passar de 1 minuto, você não assiste mais, porque demora muito. O problema é que às vezes nós vamos trazendo esse tipo de conceito para os nossos relacionamentos. Para o amor que demonstramos às pessoas. Tem amor que desiste rápido. Tem amor que é frágil. Tem amor que é condicional. Se você fizer assim, eu te amo. A partir do momento que você não fizer mais isso, eu deixo de te amar. Tem amor que depende da resposta do outro. Se você responder ao meu amor, eu amo você. Amores que se afastam quando surgem dificuldades. Talvez você tenha tido um relacionamento com algum amigo que você amava e teve algum problema e você simplesmente se afastou dessa pessoa, ou ela se afastou de você. Um amor, quando alguém falha, se distancia. Ou, quando há distância, o amor esfria. A maioria das relações humanas tem esse limite invisível. Parece que o ponto em que a paciência se esgota, parece que os nossos braços se recolhem. E nós dizemos assim: eu não vou amar aquela pessoa. Mas não é assim que a Escritura mostra o amor. Se você lê, de fato, uma declaração clássica do amor cristão em 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor não se ensoberbece, que ele não se ufana, que ele não arde em ciúmes, que ele tudo suporta, tudo espera, que o amor nunca acaba. Porque amor, meus irmãos, nós temos que entender que não é um botijão de gás que você compra todo mês e quando acaba você renova. Não, o amor ele é contínuo e constante. E esse é o amor de Deus por nós. Muitos amores persistem. Amores que procuram,
que investem, que varrem, que acendem a luz, que descem ao chão e não descansam, até trazer de volta aquilo que é valioso. É isso que essa parábola relata. É isso que Jesus está mostrando, este amor de alguém que procura algo valioso. E hoje, no quarto domingo do Advento, nós contemplamos o amor que revela e é revelado na encarnação. O Advento não apenas comemora o nascimento de Cristo, ele revela o modo como Deus me amou e como Deus lhe amou, através do seu Filho Jesus. Um amor que não apenas escolhe. Porque Deus, quando nós lemos em Efésios capítulo 1, diz que nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Antes de você fazer o que era bom, o que era mal, o Senhor lhe escolheu. Mas Deus não só escolhe, Ele vem ao encontro. Ele não espera, Ele se move. Ele não apenas chama, mas Ele busca até encontrar. E se você é dele, pode bater o braço, pode espernear, pode fazer o que você imaginar. Você virá para Ele. Porque Ele vai buscá-lo. E é interessante que depois de Jesus contar a parábola da ovelha perdida, ele já começa até trazendo uma expressão no verso 8, ou qual é a mulher? Quando ele termina a parábola da ovelha perdida, Jesus agora conta outra parábola e faz a ligação com esta moeda, esta dracma perdida. E quando nós olhamos para a ovelha na primeira parábola, Jesus ele mostra aqui a fraqueza da ovelha. A dificuldade que a ovelha tem de voltar por si só, que está perdida, e o pastor vai ao seu encontro. Mas agora, Jesus está mostrando não só a fragilidade da ovelha, mas ele está mostrando agora o valor, e a moeda vem mostrar isso. Quando ele pega uma dracma e ele mostra o valor e o significado daquilo, ele mostra qual é o propósito dele buscar, porque aquilo tem significado para ele, tem valor para ele. Então a primeira parábola, ela mostra a compaixão de Deus pela nossa fragilidade. Mas essa segunda parábola mostra o valor que nós temos para o amado da nossa alma. Por que Jesus veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade? Por que o Senhor quis enviar o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? O que o versículo no início, que eu omiti, diz: Deus amou a cada um de nós. Cada momento, cada aspecto do movimento do Senhor revela a essência do Evangelho, a essência daquilo que o Senhor fez. Deus busca aqueles que são valiosos para Ele. E Deus não apenas sente amor, Ele age em amor. E é interessante que este valor não é porque nós temos um valor intrínseco em nós mesmos, mas Ele é que dá o valor. Ele é que dá o significado a mim e a você. Por isso nós somos valiosos. Não porque nós temos algo de bom em nós mesmos, mas porque Ele deu valor a nós. É isso que Ele está mostrando nessa parábola. E essa parábola, ligado com a parábola anterior, nós vemos na parábola anterior a busca humilde do pastor, que revela essa busca por aquele que está perdido, e agora ele nesta parábola mostra esta mulher que não descansa enquanto não encontra aquilo que ela perdeu. E essa é uma imagem, é uma fotografia muito clara deste amor de Deus revelado a nós, esse amor de Deus que é perseverante. E esse amor é a base do advento. Cristo nasce porque Deus nos amou de tal maneira que não nos deixa perdidos. Ele vem ao nosso encontro. Nós temos que lembrar do que está acontecendo aqui. Essa parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, ela se passa num contexto onde os fariseus estão ali contrapondo Jesus. Mas Jesus, ele faz essa ligação. Ele faz essa ligação com as coisas do cotidiano, para mostrar para os fariseus qual era o propósito do reino de Deus.
E aqui ele fala deste contexto doméstico, de uma mulher que está na sua casa e tem 10 dracmas e ela perde uma das dracmas. E quando nós pensamos no contexto das casas da Palestina, eu nunca tive a oportunidade de estar lá, mas ano passado, numa viagem que fiz, visitei um museu da Bíblia que tinha um local, um cenário que reproduzia as casas da Palestina nos tempos de Jesus. E foi muito interessante perceber isso. E, historicamente, você olhando, você percebe que a iluminação, ela obviamente, era precária. Então, você tinha as candeias, as lâmpadas, e Jesus usa todas essas figuras. Nós temos outra parábola que ele fala da candeia. Mas a iluminação era precária, as janelas eram pequenas, o chão, via de regra, aquele chão batido, chão de terra, pouca claridade. Imagine perder uma moeda nesse lugar. Como é que você encontra? Então, quando você perdia de verdade. Não era assim aquele perdia assim, como você hoje. Onde é que está o meu celular? Onde é que eu deixei ele? Difícil, né? Alguns ainda conseguem perder o celular. Né? Deixam em lugares que não encontram. Ligue no meu celular para ver se eu acho. Lá em casa, essa é uma frase contínua e constante. Não vou dizer de quem. Né? Depois vocês perguntem. Mas vocês já imaginam. Né? Mas não é assim. Perder uma moeda nesse contexto era, de fato, perdê-la de verdade. Só que as moedas, como eu disse para as crianças, elas faziam parte de uma espécie de dote, que eram usadas como ornamento e tinham um valor financeiro e emocional. Algumas mulheres tinham um colar com 10 dracmas, com 10 moedas. Então, é aquela coisa assim, minha irmã, você que tem as suas joias, os seus colares, a sua pulseira com o seu pingentinho bonitinho, aquele bonito, valioso, caro, perdeu. E agora? Era mais ou menos isso. Ela perdeu uma joia, algo precioso. E o que Jesus faz aqui, ele mostra que esta dracma fazia parte de algo valoroso, de algo muito essencial para aquela família, porque era a mesma coisa. Imagine que você tem recursos e você tem lá suas joias, e aí a coisa fica difícil, financeiramente falando. Aí a esposa chega para o marido e diz assim: meu bem, vamos vender as minhas joias. Era mais ou menos uma espécie de investimento, essa dracma. Então Jesus ele não conta apenas uma história hipotética, mas ele conta algo que tinha valor e que representava recursos essenciais para uma família. Então, perder uma dracma era algo doloroso. Então Jesus ele descreve algo que é relacionado ao dia a dia, e uma mulher, ao perder uma moeda, o que ela faz? Ela acende a lâmpada, ela vai à casa e ela vai procurar diligentemente. E ela mostra empenho, esforço intencional e um cuidadoso buscado para encontrar a sua dracma. Quando nós olhamos e fazemos um paralelo teológico com essa parábola, nós temos que entender que Jesus ele continua a responder às críticas dos fariseus. Os fariseus estão no seu encalço, querendo achar alguma coisa errada nele. E toda essa conversa, a primeira parábola e a segunda parábola começa como? Quando, lá no verso 1 diz que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E come com eles? Então, eles achavam que era um absurdo Jesus comer com pecadores. Eles achavam inconcebível que Deus se importasse com aquelas pessoas. Está nesse contexto. Então Jesus responde: vocês não conhecem o coração de Deus. Vocês estão interpretando de maneira equivocada quem Deus é. Vocês não estão compreendendo o reino de Deus claramente. O amor divino não é frio. Ele não é distante. Ele não é como vocês
acham, mas ele é ativo, ele é cuidadoso, ele é intenso, ele é persistente. E aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, a figura da mulher não é inferior à figura do pastor que procura a ovelha perdida. Pelo contrário, ela revela um outro prisma desse amor do nosso Senhor pela nossa vida. Aqui nós vemos, enquanto o pastor vai lá e busca a ovelha e traz nos seus ombros, mostrando a força e o cuidado, aqui nós vemos o detalhamento desse cuidado. E a teologia bíblica aqui ela é rica, porque Deus não é um buscador apressado, mas Ele é um buscador paciente. Ele não desiste dos seus, de nenhum deles. Ele não nos abandona e Ele procura até encontrar. E essa verdade, ela ilumina esse momento que nós estamos vivendo, de nos prepararmos para a chegada do Messias. E, então, quando Cristo nasce, o que nós vemos? Deus, Ele acende a lâmpada do mundo. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Jesus. O Verbo se fez carne para revelar o amor perseverante do Pai. E a encarnação é Deus varrendo a casa da humanidade, buscando os seus filhos, até encontrá-los. Diante disso, meus irmãos, olhando para esse Deus que veio ao nosso encontro e vem até nós para nos resgatar, a primeira coisa, olhando para essa parábola que eu queria pensar com você, é sobre o valor do perdido, revelado na intensidade do amor de Deus. Jesus diz nessa parábola: qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a lâmpada e varre a casa e procura diligentemente? Como explicava para as crianças aqui, a dracma ela valia e era equivalente a um dia inteiro de trabalho. Ela fazia parte dessa peça que uma mulher casada recebia, semelhante a um colar. Perder uma moeda dessa significava danificar aquilo que simbolizava dignidade, honra e aliança, porque estava referido ao casamento, ao dote que ela recebia. E quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus está mostrando e quer aplicar a nós, é que Deus não nos ama porque nós somos bons. Deus não nos ama porque você fez algo que você merecesse o amor dele. Não, não é por isso. Deus nos ama porque nós somos dele. A figura que Deus mostra é: a dracma era da mulher. E por ser dela, era valiosa. A imagem da moeda reforça isso. A moeda está perdida, mas ela tem um valor. Por quê? Porque ela tem significado para aquela mulher. E ela não deixa de ser uma moeda porque ela caiu no chão. Ela continua valiosa. Mas a moeda é incapaz de voltar ao colar por si mesma. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a nossa vida, o Senhor nos dá significado, o Senhor nos dá propósito, o Senhor nos dá valor, mas nós não temos força e nós não temos capacidade de irmos por nós mesmos ao Senhor. Por isso, Ele é o Deus que vem ao nosso encontro. E no contexto que Jesus está dizendo aqui, Ele destrói o moralismo dos judeus. Porque para os judeus, não era assim que eles pensavam. Eles se achavam valorosos. Eles se achavam dignos do amor de Deus. Mas o valor não está na condição do objeto ou da pessoa. O valor está na pertença, em quem ele pertence. É isso que dá significado e valor. Então nós pertencemos a Ele, por quê? Porque Ele nos criou e em Cristo Ele nos redimiu. E quando nós olhamos para esse tempo do Natal, para o Advento, nós nos lembramos do quanto o Senhor imprime significado, imprime valor a nós. Porque o nosso significado está em sermos dele. O nosso valor é medido pelo preço que Deus pagou para nos salvar. Deus entregou o seu único filho, pela minha vida e pela sua vida. Ele decidiu enviar seu filho.
Ele decidiu vir, ele decidiu agir, ele decidiu buscar e ele decidiu amar até o fim. Então, uma coisa que nós temos que entender, ninguém que é do Senhor perde o seu valor porque se perdeu. Porque o Senhor buscará. Se é do Senhor, o Senhor o buscará. E se é do Senhor, ele virá até Jesus. Porque o Senhor o buscará. A graça, ela devolve essa dignidade que o pecado tenta roubar. E quando nós olhamos para o advento afirma o nosso valor diante de Deus. Deus veio ao mundo para buscar o que é seu. Para buscar os seus eleitos. E a igreja, meus irmãos, ela precisa olhar para o mundo, interpretar o mundo dessa perspectiva. Nós temos pessoas aí fora que não conhecem a Cristo, que estão perdidas, que são dele. E quem são os instrumentos para levar a graça do Senhor a essas pessoas? Eu e você. Eu e você. Entenda, meus irmãos. Deus, ele quer usar você e a mim como instrumentos de redenção. Agora, quanto ao valor, nós temos que entender que a autoestima cristã não é construída na nossa performance. Não é naquilo que eu faço. Nós, como presbiterianos, como reformados, nós entendemos uma coisa. Deus é soberano. Ele é o criador de todas as coisas. O foco de tudo que existe é Ele, não nós. Só que nós entramos numa perspectiva distante daquilo que é real no Evangelho, onde nós achamos que nós temos valor em nós mesmos e que nós temos que fazer coisas para sermos aceitos. Querido, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Não é a sua performance que faz com que você seja aceito. A sua identidade está naquilo a quem você pertence. De quem você é. Você é dele, do Pai. Mas o texto, ele se move e ele mostra uma busca intencional que revela o cuidado, a perseverança e o amor de Deus. Na segunda parte do versículo de número 8, do capítulo 15, Jesus diz que a mulher acende a lâmpada, ela varre a casa, ela procura diligentemente até encontrar. E é interessante aqui que cada verbo revela um aspecto do amor de Deus. É um amor que ilumina, é um amor que se move, é um amor que age, é um amor que insiste. Deus não espera passivamente, mas Ele toma a iniciativa. A ideia de acender a lâmpada mostra essa revelação que o Senhor traz a nós. Se Ele não se revelasse, como é que nós conheceríamos? Saberíamos, mas Ele se revela. Como? E nós olhamos na história bíblica que Ele se revela basicamente de duas formas. Nós temos a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é quando você olha para um dia lindo, bonito como esse, e você fala assim, não tem como Deus não existir. Porque tudo que foi criado por Ele. Então Deus nos deixa indesculpáveis diante dele pela revelação geral. Mas a revelação geral por si só não é suficiente para transformar a nossa vida e nos salvar. Por isso, ele se revela de maneira especial por meio da sua palavra e do verbo encarnado. Onde ele vem até nós para nos resgatar. E aí ele vem e ilumina as trevas deste mundo. Ele dissipa as trevas. Ele revela o caminho que conduz a cada um de nós ao retorno do Senhor. E Ele vai entrar nos nossos lugares mais escuros. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, cuidando de cada um de nós, aperfeiçoando-nos segundo a imagem do Seu Filho, arrancando a poeira escondida, expondo o que está embaixo da superfície, limpando, purificando, restaurando. Por quê? Porque esse amor não é superficial, mas é um amor que transforma. E ele vai fundo. Ele mexe onde dói. Ele alcança aquilo que está escondido. Ele toca o que está confuso. Ele procura diligentemente.
E nós vemos aqui essa graça que nos faz perseverar. Não é uma busca de forma casual, mas é uma busca intensa. E ele não para, até que aqueles que são dele voltem para ele. Quando nós olhamos para a teologia bíblica, nós vemos esse movimento na encarnação. O Senhor vem buscar os seus. O Filho de Deus se humilhou, entrou na história, assumiu a nossa humanidade, viveu entre pecadores, comeu com pecadores, caminhou entre feridos, tocou na nossa vida para nos transformar. O fato é que Deus não vai desistir daqueles que são dele. E o Evangelho, ele é profundamente pessoal, meus irmãos. O amor de Deus, ele não evita a sujeira. Os fariseus aqui diziam, como pode ele sentar com publicanos e com pecadores e comer com eles? Deus, ele veio ao nosso encontro. E Deus deseja que eu e você façamos este movimento de ir ao encontro daqueles que estão necessitados. Quem você conhece que está necessitado da graça, querido? Quem se relaciona com você que precisa do amor de Deus e precisa ouvir do Evangelho? E Deus tem colocado você onde você está para que essa pessoa ouça deste amor de Cristo. A missão da igreja é imitar esse amor. Não desistir das pessoas. Não desistir dos relacionamentos. Não desistir de quem está longe. Porque este amor de Deus, ele é perseverante. E ele traz esperança, consolo para quem está cansado e perdido. Mas a parábola, ela caminha, como na parábola anterior, para um momento de alegria, para um momento de festa. E essa festa no céu revela que o amor de Deus celebra a restauração. Quando a mulher encontra a sua moeda, a sua dracma, ela chama as amigas, as vizinhas, para celebrar. E ela diz, se alegrem comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida, a minha dracma perdida. Jesus, ele então conclui dizendo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola da ovelha perdida, ela termina com alegria. A parábola da moeda também termina com alegria. E é interessante, semana passada, logo após o culto, conversava com o presbítero Sérgio sobre esse movimento do arrependimento. Porque talvez possa alguém entender assim, não, então é só quando a pessoa se arrepende uma vez e pronto, acabou. Não. Nós temos que pregar o Evangelho contínuo e constantemente para nós todos os dias. Mas aqui ele está dentro de um contexto onde os fariseus, eles mostravam que não era necessário estar com aqueles que eram publicanos e pecadores. Então o Senhor Jesus está confrontando o coração deles e a interpretação equivocada que eles tinham de Deus. Porque Deus, ele vem ao encontro daqueles que são seus para que eles sejam restaurados. E quando estes são encontrados, há alegria. E a alegria que ela não é secundária, ela é central. A conclusão não fala de juízo, mas fala de festa. Fala de celebração. É assim que Deus vê a salvação, queridos. Salvação é promoção de festa. Promoção de alegria. Ele não salva com frieza, mas ele salva com alegria. Ele não perdoa de forma relutante, mas ele perdoa com festa. Para nós, às vezes, quando nós temos uma dificuldade, um problema com alguém, você tem que pedir perdão, você vai, parece que com o coração pesado, difícil. Mas entenda uma coisa, querido, quando o perdão se manifesta, é momento de alegria, momento de festa. Arrependimento é restauração. Arrependimento é reconhecer que estávamos perdidos e permitir que Deus nos encontre. E o verso 10 destaca aqui algo muito precioso. Ele mostra que a alegria acontece na presença dos anjos. Isso sugere que a fonte de alegria é Deus. Os anjos celebram porque Deus celebra. O pai se alegra quando um filho é encontrado. O filho se alegra quando uma ovelha volta. O espírito se alegra quando alguém nasce de novo.
E nesse momento, nessa estação que nós estamos vivendo, o advento, as pessoas estão como se fossem terra fértil para o Evangelho. Porque é um momento, e por mais que a nossa cultura esteja secularizada e longe de Deus, esta é uma data que, por mais que as pessoas tentem a desconstruí-la, ela está ligada à chegada do Messias. E aí você vê pessoas querendo ajudar as outras, porque é Natal. Até que seja pelo motivo errado. Mas, o que nós temos que fazer? Mostrar quem Cristo é. Mostrar o amor de Deus. E aqueles que são do Senhor vão ser encontrados e vão nascer de novo. E é interessante que quando nós olhamos aqui, olhamos para este movimento do Verbo encarnado, quando Jesus nasce, o que acontece? Os anjos celebram lá em Belém. Os anjos celebram e adoram. Glória a Deus nas alturas. É isso que nós celebramos. E quando há uma conversão, uma transformação, há celebração. Porque Cristo foi o alvo de transformação dessa pessoa. Então, queridos, a alegria cristã nasce da restauração, não da circunstância que a gente vive. A igreja precisa ser esse ambiente de festa, de alegria, de celebração, onde pecadores se arrependem. Essa é uma das coisas preciosas. Nós vivemos isso recentemente aqui, quando nós recebemos novos membros aqui no começo do mês. E alguns pais, especialmente pais de adolescentes aqui, dentre eles eu, me alegro com a decisão que os nossos filhos tomam diante de Deus, de dizer assim, eu sou do Senhor. Confirmando aquilo que os pais fizeram. Então, queridos, arrependimento não ele não envergonha, mas ele liberta. E o arrependimento é um convite a ter uma festa. Na igreja, celebração acontece quando nós vemos pessoas arrependidas. Festa acontece quando nós vemos pessoas transformadas. Portanto, meus amados, nos preparando para o Natal, esse último domingo do Advento, isso tudo nos conduz ao centro do Evangelho. O amor que busca até encontrar. O amor que busca até encontrar. O Natal não é apenas uma lembrança do nascimento de Jesus, mas é a celebração do amor de Deus entrando no mundo, do Verbo encarnado, cheio de graça, de verdade, que habita entre nós. É a revelação de que Deus não desiste, não se cansa, não abandona, não recua até buscar aquilo que é seu. A encarnação é a maior prova de que Deus se move em direção ao pecador. O Deus que criou o mundo se fez carne e agora quer que aqueles que são seus sejam filhos. Hoje, na nossa aula de Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre justificação e sobre adoção. Não é necessário só a justificação. Se não tivesse adoção, não faria sentido. E você vai ver na aula de Escola Bíblica Dominical a importância disso, de sermos justificados e sermos adotados. O que Deus faz conosco? Nos faz filhos, nos faz dele. O Deus incomparável se tornou semelhante a nós. Para quê? Para nos encontrar. O Filho de Deus, o Verbo encarnado. A moeda estava perdida. Ela não consegue brilhar uma luz nela e dizer assim, estou aqui, olha mulher, vem aqui, eu estou aqui, eu voltarei para o seu colar. Não, ela não faz isso, ela precisa ser encontrada. A lâmpada precisa ser acesa. A mão precisa varrer. É necessário que o buscador seja paciente. E ele mostra esse amor encarnado. O advento, ele termina com amor para preparar a igreja para o Natal. Por quê? Porque o amor que procura é o amor que valoriza. O amor que insiste é o amor que encontra.
O amor que celebra é o amor que transforma. Então, meu amado, nessa semana, quando você estiver com a sua família, celebrando o Natal, se você estiver sozinho, se você tiver só você e sua esposa, você e sua mãe, você e seu pai, faça uma coisa. Agradeça a Deus. Celebre diante do Senhor. Celebre diante do Senhor porque Ele veio e Ele te amou. Celebre ao Senhor porque Ele não desistiu de cada um de nós. Ele busca os seus. Celebre ao Senhor porque Ele dá significado, Ele dá sentido, Ele dá valor a você. Celebre ao Senhor porque este é o Deus que veio ao seu encontro. Este é o Deus que veio ao meu encontro. Ele veio nos buscar. Natal não é só o nascimento de Jesus. Ele é a expressão do Evangelho que ama a mim e a você. Que o Espírito Santo faça esse amor arder no nosso coração, para que nós sejamos alcançados, restaurados, renovados por Ele. E que a alegria divina que invade o céu, quando um pecador se arrepende, quando alguém é encontrado, possa invadir a sua vida, a sua casa, a sua família, celebrando esse amor de Deus que veio ao nosso encontro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.